Estou aqui com uma grande amiga, convidada minha, parceira de projetos, Mila. Mais um projeto juntos, né? E esse vai ser um pouco diferente, edição especial de Natal. Não sei, acho que a Mila não sabe de tudo ainda, queria te explicar mais ou menos como vai funcionar. Sem nada, não vou entrevistar, não sei o que está acontecendo aqui, tô vendo essa linda árvore, explica, Stefano. Então, montei tudo aqui esses dias para receber a Mila. E a Mila falou para mim, olha, Stefano, a gente está com um projeto que não iremos dar tantos detalhes, a gente tem muita coisa para, pela frente, mas ela falou para mim, seria legal, eu estava já com a ideia. E ela falou, por que não um bate-papo nosso, uma conversa, mas para a gente trazer nossa missão aí, que é temas importantes, temas polêmicos, a gente passar ideias para as pessoas. E aí eu fiquei pensando, um bate-papo, aí veio a ideia, como você está vendo, tem uma árvore, eu estou com umas bolinhas com temas dentro delas, que eu vou pedir para a Mila daqui a pouco e dar uma voltinha, que eu vou espalhar elas aqui, mas eu confesso que nem eu sei dos temas, Sim. Alguns a gente conversou previamente, mas eu não sei da ordem, não sei quais a Mila vai escolher, então eu vou fazer vou embaralhar e essa vai ser a nossa dinâmica hoje. Então, a gente, Mila, decidiu fazer um bate-papo mais descontraído, mas eu criei um game nosso, como você pode ver essa arvorezinha aqui. Eu pesquisei, selecionei temas relacionados à psicologia, que a nossa base é saúde mental, que a gente quer, inclusive, ir ao infinito e além com projetos. Com certeza. Aí eu decidi pesquisar assim na internet, temas mais pesquisados, E no meio, não vou falar o que eu encontrei, que estão aqui, eles. Descobrir, gente, mas tá difícil. Não, eu não dei, não tem a menor chance de descobrir. E aí a Mila vai pegar um tema e a gente vai falar sobre esse tema juntos, mas assim, tem temas do Brasil polêmicos? ao Egito aqui, tem temas polêmicos. Tem temas polêmicos. Acho que tudo aqui dá pra gente levar para um lado polêmico da coisa, Tudo tem dramas humanos aqui. Ai. Então vamos. Tô ansiosa. Vamos começar. Tá. Os últimos serão os primeiros. Quando eu coloquei essa bolinha, juro, eu falei, ela vai nessa de cara. Não é nem por estar do seu lado. Você conhece. Eu que abro? Você abre. Aí, Mila, se você conseguir, você pode abrir e mostrar o tema que eu... Aqui é verdade, aqui trabalhamos com a verdade. Não, aqui é quem sabe faz ao vivo. Gente, eu tô tremendo. Eu também nem sei que tema que é. Polêmico. Consumismo, Brasil. Esse é um tema que dá pano pra manga, Se dá. Esse dá pano pra Vamos manga. lá. Mila, eu acho que você pode começar falando, porque os temas eles são abertos, Mas você pode trazer às vezes uma história que vem à sua mente, uma dúvida que a gente pode falar juntos, Eu pensei nisso, em colocar uma palavra-chave, mas você na sua vivência, na sua história, você trazer algo relacionado a esse tema pra gente. Consumismo, para mim, agora está sendo um desafio, porque eu tô com uma vida dividida entre dois países, Canadá e Brasil, e eu tô tentando, eu percebi, quando eu fui fazer minha mala para organizar minha vida no Canadá, eu percebi quanta coisa eu tenho, muitas coisas que eu não uso, que eu não tinha ideia, que eu não preciso, que eu não me identifico. E entender, quando eu olhei para tudo aquilo, além de olhar toda a minha história, que eu sou bem... Gente, eu sou um pouco dramática, eu sou muito filosófica, então eu peguei aquele momento e joguei assim para dentro e falei, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, quais são os sentimentos que eu tenho quando eu olho para essa confusão. Gente, chegou a estourar meu guarda-roupa de tantas coisas que eu tinha. Falei, deixa eu olhar para essa confusão. E foi muito bonito esse processo, porque eu senti que aquilo já não era mais a Mila, que era uma parte minha que me construiu, mas que não fazia mais, eu já não tenho mais essa necessidade de consumir tanto. Na realidade, agora eu estou fazendo de tudo para me desfazer das coisas,
porque eu quero construir uma vida nova realmente. Aí, para mim, não sei se é loucura minha, você me diz. Se esse sentimento que a gente tem de compra excessiva, de precisar de algo palpável, assim, como se a gente tampasse os nossos buracos, os nossos vazios, ou uma forma de alienação. Como você enxerga tudo isso? Nossa. Se desfazer também de todas as coisas, como você vê? Eu vou... Como a Mila sabe, eu sou muito da psicanálise também, apesar de estar estudando comportamental, né? Eu acho que não tem como a gente não fugir, aliás, a gente fugir de alguns tópicos, né? Por exemplo, eu pensei muito na necessidade que a gente tem de ritualizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, você está entrando numa fase nova, olha como você está deixando coisas também. Sim. Né? Eu acho que é muito interessante isso, como é uma necessidade humana, né, de ritualizar. Agora você tocou em outro ponto, né? Eu vou tocar num ponto meu, né? Eu coleciono muitas coisas, em específico da Disney, né? Eu tenho as bonecas de coleção, mas não é itemzinho, tudo tem um significado assim para mim, né? E eu fico pensando na minha análise pessoal, eu vou usar um exemplo meu, mas para falar da gente também, né? Eu descobri que não bastava ver o filme, eu tinha que de alguma forma possuir aquilo para integrar a mim. Então, por exemplo, eu sou muito fã da Pequena Sereia. Também. Não bastava só ver a Ariel, eu tinha que ter a boneca, mas não era uma boneca, tinha que ser todas. Era uma forma de eu estar cada vez mais próximo da Ariel. Né? Dessa Ariel que, para mim, existe uma Ariel para mim, uma Ariel para você, uma Ariel para quem está assistindo, né? Mas para mim, essa Ariel que eu construí, que representava algo para mim, eu tinha que possuir. Então, tem objetos que a gente tenta possuir numa necessidade de trazer algo que não é concreto para nós, né? Por exemplo, notas, né? Você vê gente que coleciona selos, né? Não dá para ter todos os selos do mundo, mas eles vão tentar ter a maior parte possível porque eles querem de alguma forma, né, mostrar, ó, esse tópico, né, esse assunto eu possuo. Como se fosse eternizar alguns momentos ou algumas coisas, sentimentos. Mas é um outro tipo de eternizar, porque ó, posso guardar essa caneca aqui, eternizei nossa entrevista, posso colocar numa cúpula no final do dia e deixar pela eternidade, para eternizar nosso dia de hoje. Agora, uma outra questão que eu fiquei pensando com relação a isso, por exemplo, eu vi um conhecido que todo lugar que ele vai, ele coloca ímãs na geladeira. Eu também já fiz isso um tempo na vida. Então, e é legal, porque você eterniza. Olha, fui para a Grécia, coloca um imã. Só que foi virando, né? Acho que extrapolou um limite do eternizar o momento para o preciso possuir o maior número de ímãs, porque esse assunto é propriedade minha. Você percebe que vai para um campo que a gente não tem muita consciência. Nossa, mas por que tanto imã, né? Agora não era mais país, aí virou cidade, a vila, todo lugar que via um imã tinha que ter. Até que a porta da geladeira dele quase descolou. Tinha uns ímãs pesados e a porta quase descolou. E aí, equilibra isso, abre margem para uma reflexão. Olha só, nem a porta aguentou tanto imã. Aí não era mais sobre eternizar, era uma posse, né? Cada um vai dizer os seus motivos, né? Sim. Mas os dele, alguma razão lá, ele queria ser o proprietário do tema, né? Possuir ímãs. Você percebe que vai para uma instância nossa humana quase competitiva. Você coleciona ímãs, mas igual a minha porta da geladeira você não tem. Eu tô pensando na porta do meu guarda-roupa, que estourou, de tantas roupas que eu tinha. Tá. Verdade. É interessante. Eu queria te perguntar, só aproveitando esse espaço, né, com relação ao meio Miss, que eu estive no confinamento, né, eu acho que é tudo contado que vocês têm que levar, né? Ou dá para se aventurar e levar 200 mil coisas? Eu já não consigo mais fazer uma mala com tantas coisas. Esse processo de me desfazer das coisas aconteceu até mesmo antes de eu ficar noiva. Mas a gente tem todo um cronograma, assim, vai almoçar em tal lugar, vai ter 3 almoços, 4 jantares, é tudo bem alinhadinho para que a gente possa se preparar, porque tudo, até mesmo
Não o tipo ou a qualidade da roupa, não é isso que os jurados levam em questão. Mas como você se apresenta para determinados eventos, eles olham também. Então tudo isso é pontuado. Em outras palavras, né, tudo isso, cada momento é um look, Sim, é um evento. Sim, cada momento é um evento. É um evento, Pá, é um grande coloca evento. seus cílios e brilha. E brilha, e vai em frente, né? Sim, é assim. Mas geralmente quando eu vou fazer a minha mala para viajar, eu tenho uma lógica Mila de ser, que é, independente de onde eu vou, eu coloco tudo que eu gosto, gente. E aí é a sorte de dar certo com o clima. Se tá frio, se tá calor, eu não quero saber. Eu coloco uns 3 casacos, aí tem uma técnica que eu faço. Eu coloco uns 2, 3 casacos sempre comigo, não dentro da mala, mas comigo, para sobrar espaço. Isso. Essa técnica é boa, eu faço. É ótimo, não é? Ótimo. Amarro na cintura. Se tá calor, a gente que lute, mas Nossa, salva muito suando. em matéria de espaço. Já entrei suando. Eu também, igual um esquimó, assim. Mas tinha que dar. Não, e tem deu que dar. certo. Pelo menos, né, sobra espaço. E isso da mala para viagem é uma reflexão legal, né? Porque você tem que levar o que cabe. Não é o que, nossa, o que dá na telha, né? Eu, quando eu tenho liberdade, por exemplo, vou de carro, teve um evento recente que eu fui, eu levei 3 mochilas. E aí falaram, meu Deus, mas são 2 dias para que 3 mochilas? Eu levei livro. E eu levei isso. Ah, mas se eu precisar ler esse livro, se eu precisar... Não usei nada daquilo, aí eu fui ver e esqueci. Escova de dente. Esqueci coisas tão básicas. E aí isso mudou minha cabeça. Eu pensei, isso é recente, tá? Não tô falando, que eu transcendi há muito tempo. Isso foi 1 mês atrás. Eu aprendi que, olha, né, realmente, isso é um outro detalhe, que em viagens eu já fui entendendo. Se eu perder tudo, o que eu preciso, né? É minha doleira, é o passaporte e o celular. Sim. Né? Celular não dá pra gente escapar hoje em dia. Inclusive ele te salva se você se perder de todo mundo, né? Sim. Você paga hoje em dia pelo celular, né? Exatamente. Faz tudo pelo celular. Liga, paga, encontra lugares, encontra pessoas. É um meio de comunicação necessário, né? Hoje em dia não dá pra gente ficar sem. Então, pelo que eu entendi, você não se considera consumista? Não mais. Não mais. Já fui, nossa, durante muito tempo, assim. Hoje em dia eu sou mais do básico, do confortável. Eu não sei se isso aconteceu depois dos 30, minha vida mudou depois dos 30, gente. Mas eu fiquei tão mais tranquila e confortável sendo eu mesma, assim. Mas você se sente mais prática também para algumas coisas? Meu noivo diz que não, porque ele consegue fazer toda a viagem com uma bagagem de mão, aí eu ainda não consigo. Ainda não transcendemos a esse ponto. Ainda não, mas eu não sinto mais a necessidade de comprar coisas assim. Não julgo de jeito nenhum, vou julgar alguém por isso, mas eu já não sinto. Na realidade, o que eu estou fazendo agora é gastando todo o meu dinheiro com os meus sobrinhos, porque os meus irmãos não param de fazer filho. Eu já sou tia-avó já. Até meu sobrinho fez um filho na minha frente. Família grande, então. Família grande. E aí eu não resisto. Eu vejo um cotozinho, umas roupinhas assim, fofinha, aí eu compro, gente. Vai, eu não ligo. E aí meu consumismo tá sendo mais pra esse lado, mas pelo menos eu não vejo. Assim é bom. Gente, vocês viram que eu escolhi uma bolinha, mas agora, como o programa é nosso, Stephanie, sua vez. Eu sempre quis entrevistar essa pessoa. Será que é hoje? Chegou o momento. Por favor. Deixa eu ver aqui. Mila, é real, eu não sei. Eu não sei. Tenho testemunhas. Eu realmente não sei de nada. Ai. Vamos ver. O que será? Gente, eu sempre fico ansiosa, mesmo quando não sou eu. Nossa, esse aqui, medo. Esse aqui é um bem livre, né? Um tema bem livre, porque, né, medo. Existem vários, né? A primeira coisa, olha só, né? Associando livremente, a primeira coisa que eu pensei quando eu lia foi aranha. Esse é seu um medo. Nossa, aranha é um tópico pra mim, viu? Sempre foi desde criança? Desde criança. Eu lembro que eu via, né, às vezes longe, assim, uma aranha, eu já sentia ela andando. Já levei pra análise, mas ainda não entendi de onde que vem esse medo. Tô tentando investigar. Mas é medo, assim, é uma coisa que se eu vejo de longe, é barata, cobra. Tranquilo. Mas aranha... Não que eu morra de amores, mas é tranquilo. Eu também mas a aranha é num outro lugar de medo. Sim.
Também falo assim, né? Fica aqui do lado, eu não te vejo, você não me vê, barata, tá tudo certo. Você é assim com barata? Eu não sou com nenhum bicho, com nada, pra falar a verdade. Assim, eu só não toco em mim. Não tocando em mim, a gente convive em sociedade. Respeita meu espaço. Lindamente. Os meus medos são mais internos, são mais emocionais. Lá vai eu querendo fazer uma terapia gratuita aqui, gente. Aproveita. A hora é essa. São coisas assim... O medo que eu tenho é de mudança. Eu corro sempre para as mudanças da minha vida, sou muito inquieta e curiosa, sempre quero rápida, mas na hora de dar um passo da mudança eu vou, volto, né? É sofrido, gente. Sim. Não, eu achei interessantíssimo, né, você comentando desse medo da mudança, porque se tem algo que tem na sua vida é movimento, né? Muito movimento. E movimentos que geram mudança. Né? É loucura? Olha só, loucura mas eu acho psique interessantíssimo isso, eu acho interessantíssimo, né? A gente pega algo, por exemplo, que amedronta e enfrenta, porque a gente tem possibilidades. Ó, isso me amedronta, vou voltar com as aranhas aqui, fica aí que eu fico aqui. Mas tem outras coisas, né, que dão medo, que impulsionam, né? Já vi gente que tem medo do oceano e mergulha. Então, mergulha, literalmente, né? Tenho medo, eu mergulho naquilo que me dá medo. Então... Eu acho interessante, né, você falar do medo das mudanças. Né? A gente sabe que a vida é, né, parando para pensar na efemeridade das coisas, tudo está em mudança, só que a sua ainda você coloca muito movimento nela. Né? Nem eu entendo, gente, não entendo como funciona essa cabecinha aqui. Mas o medo de mudança é que eu não deixo me paralisar muito tempo. Eu paro um pouquinho... Sofro na intensidade leonina também, não sei se signo tem a ver. Sofro, eu olho e falo, não, já chega, né? Tô viva, tô aqui, então vamos lá, vamos mudar. É o que eu tento fazer. E você mesmo com terapia, com tudo, enfrentar aranha, enfrentar esse medo, como funciona? Você também trabalhando com isso, trabalhando com psicanálise, como que você enxerga isso, esse tema de... Eu acho que um ponto que eu aprendi muito, agora eu vou falar de duas abordagens, né? Eu amo psicanálise, mas por questões da vida, fui estudar comportamental, que todo mundo fala, em alguns lugares é quase briga religiosa isso, né? Você tá em uma, não pode apoiar a outra, né? Mas a vida teve um movimento que eu estudei fundo as duas, e eu percebo que uma coisa da comportamental, agora eu vou trazer da comportamental antes de ir para psicanálise, uma palavra que eu estava estudando é exposição. Tem algumas questões que quando a gente, né, vai se expondo, vai ultrapassando, a gente ressignifica aquilo. Por exemplo, o medo de falar em público, né? Você vai ter que ir aos poucos, põe um grupo aqui, uma pessoa fala, apresenta para a mãe, para o pai, para os amigos. Quando você vê, o princípio, né, comecei aqui com um amigo e vou me apresentar para um estádio de futebol, é o mesmo. Né? São pessoas que estão te vendo, que estão te julgando, que eu não sei o que elas estão pensando, não sei. Mas o princípio é o mesmo, então a gente vai se expondo. A terapia me ajudou muito a entender. Mas a Mila tocou num ponto interessante. Psicólogo tem medo, tem fobias. São pessoas normais, né, gente? Tem tudo, todo o pacote humano a gente tem, né? Inclusive tem medos, né? Mas um paciente chega com medo que você tem. Como que você faz para ajudar ele no medo que você tem? Mas o meu medo é meu. A aranha, para mim... É uma aranha, para Mila, às vezes, se você tivesse mesmo medo, talvez é em outro lugar que ele funciona, né? É muito interessante, porque pro outro a gente consegue, já viu aquela frase, né? Faça o que eu digo, não o que eu faço. Sim. Né? Santo de casa não faz milagre. Comigo, às vezes, a aranha tá sendo um desafio, mas se é para treinar alguém, olha, vamos enfrentar isso, tem técnica, tem ferramenta, né? Mas direto no consultório eu recebo, assim, casos que para mim é um conflito, né? Tem um medo, tem uma questão fóbica minha, mas naquele paciente é assim, faça o que tiver que ser feito para ajudar ele. E eu que na minha análise lido com isso também. Eu amo, gente, psicanálise, psicologia, neurociência. Eu amo tudo isso e amo essa pessoa. Eu te amo, linda. E o que eu percebi, pelo menos comigo, né? Falar do meu universo, que é o universo que estou tentando entender ainda, não entendo. Que não é que eu perco o medo, eu só não priorizo o medo, mas eu continuo com medo. Isso é com todo mundo.
Ou as pessoas realmente conseguem ultrapassar de alguma forma a barreira do medo? Esse é um ponto legal, porque eu não acho que eu vou conseguir, por exemplo, abraçar uma aranha um dia, né? Vem cá, linda. Não sei se precisa chegar nesse ponto. Pode, dependendo, mas não sei se precisa de tanto, né? Mas dá talvez para eu conviver de uma maneira que, se eu ver, eu não vou ficar paralisado. Né? Aquilo que me paralisava, ó, ressignificar, né? Não me paralisa. Não vou morrer de amores, né? Se eu ver né, tenho medo de assalto, ai meu Deus, né? Não vou ficar pleno se eu for assaltado. Mas, né, talvez eu vou ter um manejo, eu começo a ter um tipo de manejo em algumas situações, né, situações às vezes extremas que a vida nos coloca. Exemplo, turbulência de avião, né? Quem tem muito medo de avião, às vezes a turbulência deixa a pessoa... Aí, e como que era pra você? Nossa, era terrível, e eu tinha que voar muito, não tinha opção, eu precisava trabalhar, era terrível, terrível, até que eu morei no México, não lembro que ano, 2020, é o último país que eu morei, e eu conheci um modelo que ele era, antes de ser modelo, ele também já foi comissário de bordo e tal, e aí ele me falou uma frase que até hoje, eu entro no avião e é esse mantra: turbulência não derruba avião. Então tá rolando a turbulência ali, eu tô fingindo plenitude. É o que eu falo, meu medo não acabou, mas eu tô ali. Turbulência não derruba o avião. E tem uma hora que é muito estranha, não sei se o medo não acaba, mas ele tá ali e eu tô aqui, sabe? Eu tô ali, o que eu vou fazer? Eu consigo gritar? Enfim, eu consigo controlá-lo. Sim. E você traz uma consciência para esse medo. Né? Quando você fala turbulência não derruba avião, né, o nosso medo às vezes nos coloca num lugar fora da consciência, né? Tem aquele medo, nem sei por que eu tenho, mas me paralisa, eu choro, eu desmaio, né? Perco. A gente fala e fica a visão toda distorcida na hora do medo, né? Você, olha, é o pensamento falando com o pensamento, né? Tem um pensamento aqui de medo, mas você tem um outro que conversa. Né? Calma, turbulência não derruba o avião. Né? Então você falar com você mesmo é uma ferramenta excelente, né? É um manejo, né? Que é difícil, né? Quando alguém está num medo, vamos colocar um medo muito primário, ter essa conversa pensamento com pensamento é difícil. Mas se você vai conseguindo, é o que a Camila falou, não é que ela ama a turbulência, mas, né, não te dá aquele... Eu odeio, não gosto. Então, eu ia me preocupar se ela falasse, eu amo uma turbulência. Não, né? Não gosto de voar, não acho divertido. Como o próprio nome fala, né, algo turbulento, né, não é muito da nossa natureza gostar daquilo que, né, não tem uma linearidade, não tem controle. Uma das grandes questões que eu trato em terapia, a falta de controle e conseguir lidar com isso, né? São 4 anos de terapia tentando entender e tentando me libertar disso. Ai, Mila, queria agora aproveitar e te pedir para pegar mais uma bolinha. Eu quero pegar uma bem polêmica. Eu não sei, de verdade. A produção toda aqui sabe, eu coloquei ao acaso, senão eu ia te dar até uma pista, mas... Vamos ver. Mentira que saiu isso, gente! Qual que é? Era esse que eu queria. Eu queria esse. Na hora que eu montei, eu torci, eu falei, a Mila tem que pelo menos esse, ela precisa pegar, que eu acho que... Concordo. É um tema que muita gente tem curiosidade, ou muitas pessoas têm dificuldade no manejo, né? Com esse tema, eu falei, nossa, ninguém melhor que a Mila para falar disso. Especialista em relacionamento à distância. Mas a gente, de verdade, a gente quis ir na sorte. Então, realmente, foi o destino que jogou esse agora. Foi o destino. Gente, eu vivo um relacionamento à distância, né? Agora somos noivos, fui pedida em noivado em outubro, não, setembro. E tem é muito gostoso, mas tem muitos desafios, né? Sim. A saudade, eu tô morrendo de saudade, gente. Olha a minha cara de apaixonada boba. Eu tô mesmo. Eu me jogo. Sejamos emocionados, como falam, né? Eu tô emocionadíssima. Pensando você, 2 filhos e um cachorro, sabe? Nessa vibe. Sim. Mas eu tô curtindo muito. Não sei se... Talvez a maturidade de já ter vivido muitos relacionamentos,
ou se eu e ele, nós estamos na mesma linha de raciocínio, estamos como a gente fala, né, same page, na mesma página, mas está sendo muito tranquilo. Tem os desafios, mas está sendo bem tranquilo, assim. Para contextualizar, ela falou sem page, ele é de outro país, ele é do Canadá, canadense. Então esse é um outro tópico que eu fico pensando, distância já não é fácil, né? Aí tem uma barreira, né, linguística, cultural, e aí? Existe, isso existe, acho que mais difícil do que a distância de países, né? Ele está lá no Canadá. E eu tô aqui no Brasil, é realmente a barreira linguística. Tá. Eu falo inglês, meu inglês eu considero mais ou menos, mas tem coisas que eu quero explicar, que eu quero falar, que me foge um pouco o vocabulário. Tá. Então, é um desafio diário, conseguir me comunicar, porque para mim é muito importante a comunicação dentro de um relacionamento. Então, conseguir me comunicar com ele é um desafio, mas eu tenho a sorte dele sempre estar muito aberto, paciente para ouvir. Também está tentando aprender português, fofinho, baby, I love you. E, bom, agora cultural, eu não senti tanto. Cultural eu não sinto tanto, eu sinto ele bem parecido, assim, a gente é bem parecido no que a gente quer, no que a gente gosta. Óbvio, não somos iguais, eu não acredito em alma gêmea, nem que eu vou encontrar metade da minha laranja, gente, não. Mas alguém disposto com os mesmos valores que você, isso pra mim é importante no relacionamento. E encontrei com ele. Mas o que eu poderia falar de diferente seria mais a alimentação. Eu acho que a gente aqui brasileiro, um arroz e feijão assim, eu não abro mão, eu gosto muito. Lá é muito hambúrguer, muito fast food. Então, isso é um fator que me incomoda um pouco quando eu penso em morar lá, né? Sim. Mas em outras coisas, não sei. Pensando aqui, não sei se é um momento de Love's in the Air, né? Eu tô muito apaixonada, só tô pensando em coisa boa, gente. Mas eu queria aproveitar, né, que você falou uns pontos aqui, por exemplo, ele tá estudando outro idioma, né, ele querer aprender português, o desejo, né, da comunicação, porque a Mila falou, né, comunicação não falta, né, entre vocês, pelo que você falou, apesar do idioma ser uma barreira, né, a gente pode pensar casais que moram juntos e falam o mesmo idioma e não tem comunicação, né? Então eu vejo uma disponibilidade, uma vontade de se comunicar aí. Isso ultrapassa a cultura, isso ultrapassa essa barreira, né, linguística, isso realmente é algo de vocês, né? Então acho que sim, né, você está apaixonada, mas, né, tem uma outra chave aí que eu vejo, que é a disponibilidade de um pelo outro. Né? Você percebe que isso não tem extensão, né, geográfica que limita. Pelo contrário, eu estava pensando aqui enquanto você falava, acho que aumenta a vontade de fazer dar certo. Com certeza, com certeza. De fazer dar certo, de fazer acontecer, de construir, dividir uma vida, do novo, sabe? Ele tá fazendo, esse homem chegou na minha vida de um jeito, assim, que ele tá fazendo. Ao mesmo tempo que eu tenho medo, gente, que eu tô passando por um momento desafiador de mudança de carreira, porque provavelmente eu vou mudar para o Canadá, eu já tô com 34 anos, quero continuar modelando lá, mas não sei como é o mercado lá, então tô abrindo um negócio aqui no Brasil, mas que eu vou conseguir controlar lá. É toda uma mudança que tá tendo na minha vida profissional também e na vida pessoal, que se não fosse a disponibilidade dele, a confiança, mesmo estando longe, a confiança que eu tenho nele, eu não me jogaria assim. Eu me jogo porque ele dá espaço, não que seja perfeito, não existe perfeição, eu luto, eu amo a imperfeição, eu não curto muito perfeição, porque eu acho que é ilusão, é ilusório. Mas isso me faz querer cada vez mais, e nossa, vem pra cá, vamos fazer acontecer, conhece minha família, eu conheço sua família, ninguém fala inglês na minha família, vai ser super engraçado esse Natal, é tudo Google Tradutor, eu na família dele,
entendi uma coisa ou outra, tomei 2 taças de vinho e já não entendia mais nada. Dava risada. E tipo, ai Deus, vai, me ajuda aí. Só vai. Sim, então não é. Eu já vivi outros relacionamentos no mesmo país, na mesma cidade, com esses problemas de confiança, com falta de comunicação, ou até mesmo imaturidade da minha parte, de não saber me relacionar, Sim. de não estar pronta para me relacionar, ou de romantizar demais, né, um relacionamento, pensar que é como nos filmes, né, e viveram felizes para sempre. Gente, né? Façam terapia. Que aí vocês vão entender como o caminho é ser feliz. O caminho é ser feliz para sempre. Você está sendo feliz ali no caminho. Feliz, triste, não gostou, deixou toalha lá no sofá, na cama, que saco. Mas você vai conhecendo a pessoa e se admirando. Eu tenho muita admiração também por ele. Ai, não tô apaixonada, desculpa, vai. E ela falou da família, do Google Tradutor, que, né, vai rolar, a tradução vai comer solta agora, mas eu acho legal isso, porque mostra a disponibilidade, igual eu falei de vocês, mas de todos para se comunicar. Né? Eu acho que isso é importante a gente pensar, quando 2 querem, ou no caso 3, 4, né, família quer também, Sim. a gente consegue encontrar caminhos, como a Mila falou, construção. Né, eu brinco que eu falo, um filme da Disney, por exemplo, acaba, né, tem 1h30, e sobe os créditos, né, e aí uma relação de 20, 30, 40 anos, ou que seja meses, né, não é 1h30, e créditos no final. A gente está falando, como ela falou, é a toalha que molha, é o ruído na comunicação, voltando a falar de celular, né, colocou ponto final por quê? Tá seca comigo por quê? Exato. Às vezes um ponto vira motivo de um conto, né? Como fala, um ponto Sim, que vira um ponto. ou um like, né? Um like. Rede social e relacionamento. Quero perigosíssimo esses likes, né? E aí a gente vai vendo esses ruídos, né? Que você percebe, pode ser o mesmo idioma, pode não ser a mesma cultura ou não. Eles acontecem, esses ruídos. Então a Camila falou, quando eles, né, acontecem, não tem, nesse tipo de ruído não tem Google Tradutor. Nesse tipo de ruído tem comunicação nossa. Né? A gente tentar entender, conversar, alinhar, isso dá um trabalho, né? Isso é trabalho. Eu falo que assim, é trampo, né? É trampo se relacionar mesmo. Se relacionar. Né? Sair da paixão, porque eu acho lindo a paixão. Como eu brinquei, né? Vamos ser emocionados. Mas é a emoção que motiva o trabalho também para construir. Sim, né? Eu acho que um relacionamento, os sentimentos são mutáveis, né? Você começa, às vezes, numa super paixão, e aí você nem tá olhando a pessoa como ela é. Às vezes você tá refletindo ali o que você queria que ela fosse, você joga ali, ele é isso, ela é aquilo. E não é. E aí você vai conhecendo a pessoa, Eu sempre fazia o mesmo. Eu sempre pulava fora quando conhecia. Depois de muito tempo e muita terapia, eu entendi o que eu fazia. Falei, gente, eu falo que eu quero tanto me relacionar, mas eu tô me relacionando com quem? Comigo mesma? Com os meus reflexos, com o que eu acho que a pessoa tem que ser? Não é assim, né? Então, mas eu queria saber, Stefano, hoje em dia, eu sou de 90, sou do tempo onde não tinha internet, a gente foi começando juntos ali naquela internet de escada, nos bate-papos da vida, ICQ, MSN, tudo. A vontade de se comunicar, que tinha que prevalecer, porque não era fácil. Minha mãe e meu pai, gente, era carta, tão bonitinho, eles têm até hoje a cartinha deles. Eu acho lindo. Lindo, mas hoje temos redes sociais, e eu vejo que é um tabu, é algo bem difícil para as pessoas em relação a relacionamento, até onde tem um limite do que você pode interferir na rede social do seu parceiro, o que é saudável, o que não é saudável, como que a gente pode equilibrar essa parte de se relacionar e também ter uma vida nas redes. Se expor demais, melhor não se expor. O que você pensa sobre, Stefano? Esse é um ótimo tema, que eu penso inclusive na minha vida pessoal também constantemente, né? Porque a gente está passando, né, uma transição muito rápida, né? Hoje a gente tem aí, né, cada vez mais a facilidade, né, de se comunicar, de se expor também para o mundo inteiro, né? E eu não sei se existe isso eu não sei porque psicologia, curso nenhum mostra, né, a fórmula.
o que a gente entende que são palavras que tem que prevalecer, né? Os combinados, isso, né, estudando terapia de casal, uma das ferramentas são os combinados, né? O famoso combinado não sai caro, né? Mas a Mila falou muito da terapia, por que é importante a gente estar muito integrado em nós mesmos? Para eu entender também o que eu quero, o que eu não quero, mas alinhar, né? Por óbvio que nem tudo que eu quero o outro, né, a outra pessoa vai desejar. Mas como que a gente vai, né, integrando isso? Então, voltando para as redes sociais, né? Eu acho que sempre vai depender da lógica do casal quando a gente fala, né, relacionamento tóxico. O que seria o tóxico, o relacionamento? Eu penso assim, é como se, né, todo dia eu tô aqui com a Mila, eu dou um tequinho de veneno, ela vai tomando. Não é algo que mata da noite pro dia, mas todos os dias vai matando um pouco, né, um pouco, então não dá para viver, né, tomando todo dia uma dose homeopática de veneno, porque a longo prazo mata. Sim. Então eu penso assim, como que é a dinâmica do casal? Vou te usar como exemplo, né? A Mila, nesse momento que ela passou por uma exposição alta, rede social virou ferramenta de comunicação, de trabalho, né? Se o outro lado não consegue compreender, é um trabalho deles, mas se não for possível, né? Eu acredito, né, a Mila eu posso falar porque a gente tem uma troca fora também no trabalho. Né? Eu conhecendo a Mila, eu sei, ela não conseguiria estar longe das redes sociais. Né? E quando a gente fala estar longe, ai meu Deus, mas ela não fica sem, não. Naquele momento ela precisava. Né? Naquele momento tinha que ter voz. E a rede social ela possibilita. Com certeza. Então olha como cada caso é um caso. Os combinados. Né? Então a gente vê esses casos clássicos. Mas não precisa ficar seguindo, né? Fulana, Beltrana, Ciclana. Não sei se está certo, se está errado, mas acho que o caso que a gente tem que entender é isso. Do limite, né? Do limite estabelecido, dos combinados do casal e essa questão da verdade interna de cada um. Como que eu consigo operar, né, o meu eu dentro dessa relação? Porque hoje são as redes sociais. No passado era o barzinho que às vezes, né, deixava a mulher sozinha em casa, ia pro barzinho e aí. Era um conflito também. Não tinha like, mas tinham conflitos difíceis também. Relações humanas, né? Complexas. Complexas, nós somos complexos. Muito. Então, mas eu acho que a comunicação é uma boa base para se relacionar. A comunicação. Eu acho que a comunicação, que aí é a dificuldade assertiva. Né? O que é? Eu falei, peguei pavor de DR. Mas por quê? Porque DR virou sinônimo de briga. Aí não tem a evolução. Agora a gente sentar, que nem eu estou fazendo agora com a Mila, um casal ter a dinâmica de sentar, né, e falar, olha, isso me incomoda, né, se não é por mal, né, não é por mal às vezes que o outro lado faz, mas entender, um lado começar a ouvir, a acolher, em cima disso fazer algo. Aí é discussão de relacionamento, né, saudável. Sim. Porque do contrário a gente vira briga, vira o massacre da serra elétrica e não tem saldo positivo, né? Isso com rede social, sem rede social. Mas as redes, eu acho que elas potencializam essa dificuldade humana de se comunicar, de se entender. Potencializa tudo, né? Tudo. Não sei, na minha visão, anos 90, eu acho que potencializa tudo, mas é extremamente necessário a gente saber utilizar essa ferramenta, não olhar só como se fosse algo negativo. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer usando a internet, né? O próprio relacionamento à distância de vocês. Exato, gente. Não rede social é o que... Tem suas limitações, tá, gente? Tem suas limitações. Falando aqui... Enfim, nem tudo a gente consegue fazer por telefone. Exato. A gente precisa estar junto, a tecnologia, né, ainda não evoluiu ao ponto, não no né? meu caso, mas ajuda muito. Você sente realmente, eu sinto que a gente está ali junto todo dia, fala sempre por telefone, bom dia, boa tarde, boa noite, então ajuda bastante. Legal.